Gravar. Quando pensarmos em resistência bacteriana, devemos estar pensando na capacidade da sobrevivência das bactérias. As bactérias possuem métodos de sua multiplicação, mesmo quando há prescrição médica de antibióticos. Forma de uma bactéria tornar-se resistente. É forma de uma proliferação natural. As bactérias se através de bacteriana se divide em duas células filhas geneticamente idênticas. Esse processo pode ocorrer rapidamente, levando ao aumento exponencial da população bacteriana. As condições favoráveis. Ambientes que fornecem condições ideais para o crescimento bacteriano, como temperatura adequada, pH neutro, ligeiramente ácido, umidade e disponibilidade de nutrientes podem promover o aumento das bactérias. Transferência horizontal de genes. As bactérias podem adquirir novos genes através da transferência horizontal de genes, um processo pelo qual o material genético é transferido entre diferentes organismos bacterianos. Isso pode incluir a transferência de genes resistentes aos antibióticos, que pode levar a um aumento de cepas bacterianas resistentes, e a seleção natural uso indiscriminado dos antibióticos pode criar pressão seletiva sobre as bactérias, favorecendo o crescimento e a disseminação das cepas bacterianas resistentes. As bactérias que possuem genes de resistência têm uma vantagem seletiva quando expostas aos antibióticos, que podem levar ao aumento dessas cepas, e a má higiene e saneamento. A falta de práticas adequadas de higiene e saneamento pode promover o crescimento bacteriano em ambientes em que a bactéria pode encontrar fonte de nutrientes e condições para sobrevivência e reprodução. Durante o processo, a reprodução bacteriana, as mutações podem gerar diversas entre a população, permitindo a presença das bactérias mutantes que podem ser resistentes aos antibióticos, alteração da permeabilidade da membrana e alteração na atuação do antibiótico, bombeando o ativo do antibiótico para fora da bactéria, e a produção de enzimas que destroem os antibióticos. Esse método de produção de enzimas destaca-se sendo a estratégia mais observada em bactérias. A transmissão. A maioria das pessoas não irá nem desenvolver nenhuma infecção por bactéria resistente. Porém, devemos nos preocupar com as pessoas que possuem imunidade debilitada, por exemplo, portadores de doenças crônicas, crianças, idosos, pessoas em uso de antibióticos ou submetidas a procedimentos invasivos, sendo eles aquelas cirurgias, catéteres, sondas, ventilação mecânica. Nos hospitais, o risco de se contrair um micro-organismo resistente é maior por diversas razões. Um local fechado reúne pessoas que estão com a saúde debilitada. No hospital, onde os antibióticos são excessivamente utilizados, é muito alta. As bactérias resistentes podem ser encontradas nas camas, nos pacientes, nas paredes e nos instrumentos. Por isso, é tão importante a limpeza completa do local, assim como a lavagem das mãos dos profissionais de saúde e visitantes. Pois, caso os visitantes não lavem as mãos adequadamente, existe a possibilidade de essas bactérias serem levadas para fora do hospital, se disseminados praias, parques, entre outros. Segundo a definição clássica, os antibióticos são todos os metabólitos microbianos naturais, que em baixas concentrações eles inibem o crescimento de outros micro-organismos. Geralmente, o termo antibiótico é utilizado para realizar referência apenas aos medicamentos de infecções causadas pelas bactérias.
Atualmente, são considerados todos os compostos que têm a mesma função obtidos por processos químicos, antibióticos sintéticos ou pela modificação de antibióticos naturais. Os semissintáticos, quando causam a morte das bactérias, são chamados de bactericidas, mas quando apenas inibem seu crescimento, recebem o nome de bacteriostáticos. Os antibióticos atacam as bactérias infecciosas presentes no nosso corpo, destruindo a parede celular bacteriana. Eles têm ação direta nesses organismos, alterando a sua estrutura ou capacidade das bactérias, impedindo que elas se dupliquem e reproduzam. Para isso, eles podem imitar as substâncias usadas pela célula bacteriana para se ligar às enzimas, inibindo a ação. E foi o primeiro antibiótico a ser descoberto no ano de 1928. Medidas de prevenção e controle. Essas medidas combinadas podem ajudar a controle à resistência bacteriana, protegendo a eficácia dos antibióticos para o tratamento de infecções, assim como o uso racional de antibiótico. É a prescrição adequada de antibióticos apenas quando necessário, seguindo as diretrizes e dosagens recomendadas. A educação e a conscientização. Quer se informar com os profissionais da saúde, pacientes e o público os adequados de antibióticos. A higiene e a prevenção dessas infecções. É a prática da higiene adequada, lavagem das mãos, podendo assim reduzir a disseminação dessas infecções e a necessidade de mais antibióticos. O desenvolvimento de novos antibióticos. É o investimento em pesquisas e desenvolvimento de novos antibióticos e terapias alternativas para combater as infecções resistentes. Monitoramento e vigilância. É o rastreamento e o monitoramento contínuo dessa resistência bacteriana para identificar mais padrões emergentes e redirecionar essas intervenções. O uso de terapias combinadas. É a combinação de diferentes antibióticos ou terapias para tratar infecções resistentes, reduzindo assim a pressão seletiva sobre as bactérias. Restrição do uso de antibióticos na agricultura. É a regulamentação do uso de antibióticos na agricultura para reduzir a disseminação de resistência bacteriana através da cadeia alimentar. E, por último, a desinfecção e a esterilização adequada. São as práticas adequadas de desinfecção e esterilização em ambientes de saúde e na doenças tratadas equivocadamente com antibióticos e pessoas que não conseguem a dosagem e não seguem a dosagem cada vez mais fortes e até fatais. É um grave problema de saúde pública de doenças. Embora a resistência aos antibióticos aconteça naturalmente, este processo é acelerado pelo uso inadequado. O combate à resistência aos antibióticos é uma prioridade para a Organização Mundial da Saúde. A resistência bacteriana é uma ameaça séria à saúde pública, mas ainda podemos agir para combatê-la. Com medidas conjuntas, podemos proteger a saúde humana e animal e garantir a eficácia dos antimicrobianos para as futuras gerações. Impactos da resistência bacteriana. Preocupação, com diversos impactos negativos. Infecções antes facilmente tratáveis, hoje em dia inação e risco de complicações.
o uso de antimicrobianos mais caros e o aumento dos custos de saúde. E, é claro, é necessário um esforço global para combater a resistência bacteriana, incluindo o uso racional de antimicrobianos, investimento na implementação de medidas de controle de infecção e a promoção da educação em saúde. Ações de tratamento. Os antibióticos tradicionais não conseguem tratar adequadamente. Contudo, existem opções de antibióticos específicos e muito fortes que ainda podem ser utilizados no tratamento. O grande problema é indesejados nos pacientes infectados. Também se utilizam combinações de antibióticos para aumentar as chances de cura, que podem apresentar resultados variáveis. Nos últimos anos, poucos novos antibióticos estão sendo disponibilizados. Há sempre o risco de bactérias tornando-se resistentes a esses novos medicamentos.